A importância do controle da hipertensão e cardiopatias agora, durante a pandemia. Vamos conversar sobre isso hoje com a doutora Alessandra Gazzola, que é cardiologista. Muito importante sempre que você preste atenção na nossa conversa e também nas orientações dos nossos médicos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil por conta da pandemia e muitas vezes nos esquecemos de outras doenças que nós já podemos ter e que merecem atenção, né, doutora? Isso é muito importante que a gente fale, porque a gente sabe que muitas pessoas deixaram de ir ao médico por medo do Covid-19 e colocam a vida em risco também, né, doutora? Exatamente, por dois motivos eu diria, né? Uma porque perde esse acompanhamento e outra porque a pandemia mudou tudo. Mudou a questão alimentar, mudou a questão do isolamento, trazendo maior sedentarismo, descompensando essas doenças de base, né? Mudou o estresse, o medo, essa sensação de incerteza do dia de amanhã. Tudo piorou, né, doutora? Tudo piorou. Tudo piorou. Então é importante, acima de tudo, manter esse cuidado. Hoje, graças a Deus, a tecnologia tem nos ajudado, né? Hoje é possível você fazer uma consulta online, você receber a sua receita dos remédios atualizados, você receber um pedido de exame para um controle adequado da função cardíaca, dos níveis de colesterol. Então a gente tem que aproveitar essa facilidade de hoje para manter o controle adequado da doença. Doutora, quando eu falo em cardiopatias, quais são as doenças mais comuns e que merecem atenção e que se eu já sei que tenho, se eu já tenho acompanhamento médico, eu não posso deixar o tratamento de lado? As principais doenças que estão vigentes aí na nossa juventude, hoje é a dislipidemia, né? Que é o colesterol elevado. Na incidência da pandemia, isso exorbitou assim de uma forma muito maior, né? Ou seja, má alimentação, né, doutora? Má alimentação associada ao sedentarismo, porque habitualmente as pessoas, como estão em home office, está tendo um estresse maior da cobrança, porque eles estão trabalhando mais. O único passeio que há é da sala ou do escritório para a geladeira, né? É verdade. E daí para o sofá no máximo, não tem nenhuma outra ligação que leve a uma queima dessa alimentação inadequada, o medo de sair a fazer compra no supermercado gera um acesso maior às compras de delivery, então isso também facilita uma alimentação um pouco inapropriada, elevando isso. Mas qual é o principal problema disso tudo? É que o colesterol alto não dá sintoma. Às vezes, o primeiro sintoma é um infarto, né? Meu Deus! Então, é preciso manter isso bem controlado adequadamente nessa juventude. Tirando a juventude, vamos falar também da questão da hipertensão. A pressão alta, muito vigente no nosso país, até mesmo pela colonização, né? Africana, europeia, que influencia muito. Nós temos hipertensos precoces aqui no Brasil. Então, é importante também fazer esse acompanhamento anual, fazer o que a gente chama de MRPA, que é uma medida ambulatorial em casa da pressão, que isso pode ser feito pelo próprio paciente, com a orientação do seu médico, para ajustar o remédio, não necessariamente deixar para fazer o controle depois de 2 anos, porque a pandemia vai continuar. Até a gente ter essa vacinação de forma efetiva, né, controlar essas variáveis, ainda vai ser uma vigência de pandemia, ainda devemos manter os cuidados, mas não o isolamento total, principalmente com relação à questão do controle das doenças. Doutora, eu tenho uma dúvida com relação à hipertensão. Quando é que a gente considera a pressão alta a ponto de colocar a vida da gente em risco? A grande questão é que 12/8 é o normal. Acima de 12/8 já chama atenção. Existe uma campanha na Sociedade Brasileira de Cardiologia chamada 12/8. Acima disso, fica o alerta. A questão não é ela ter que ser maior para trazer um evento grave, né? E sim a associação das coisas que fazem ela aumentar abruptamente e te levar a ter um evento como um infarto, AVC e uma trombose.
É importante também compreender, Keila, que nós temos 2 valores de pressão, né? A pressão sistólica, que é o maior, e a pressão diastólica, que é o menor, que seria o 8 ali. Tá. Objetivamente, quando a menor estiver mais elevada, o risco da pressão, o risco das doenças cardiovasculares são bem maiores. Então, por exemplo, se eu tiver, se a minha pressão for 12 por 11, isso é um problema. Maior do que se ela fosse 13 por 9, por exemplo? Sim, porque a proximidade das duas maior, é mais perigosa, doutor? Sim, a proximidade das duas é mais perigosa porque traz aí a doenças da aorta, por exemplo, né? Que a gente tem que pensar. Mas o mais importante é entender que, independente do valor, tudo que tiver acima de 120 por 80 já é um alerta, tá? Certo. Eu não preciso ter 150 por 100, eu não preciso ter 160, até mesmo por 90, para procurar um atendimento. Qualquer 13 acima do 9 já é um alerta para você buscar e tirar aquilo que pode te antecipar uma doença. Ô, doutora, então, por exemplo, a gente vê pessoas que, por exemplo, a vida inteira tem a pressão 14 por 9, por exemplo. Então, essa pessoa ela já tem um problema mesmo e acha que não tem porque não sente nada. Agora, o que faz com que nós possamos considerar um problema é o aumento. Por exemplo, a minha pressão é normal, é 11 por 7, que é a minha mesmo, na verdade, que também não é normal que está abaixo, né, doutora? É normal, a minha pressão normal é 8 por 4, 8 por 5. E ela tudo normal. Bem. Tá tudo Agora, bem. Eu não sofro de pressão baixa porque eu não ando com tontura, eu não ando com sensação de desmaio. Eu sou pequena, tenho peso ali dentro da normalidade. Isso também influencia os valores da pressão. Isso não é considerado doença, como a desautonomia que leva a uma queda da pressão. Aí é outro nível. Agora, doutora, e se a vida inteira a minha pressão fosse 13 por 10? Daí também significa que alguma coisa no meu corpo, esse é o normal do meu corpo, ou é porque eu nunca fui normal? É porque você nunca teve diagnóstico de hipertensão. Qualquer medida da pressão acima de 120 por 80 tem que ter a classificação de pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2. E daí tem que começar a tomar cuidado. E tem que começar a ter a orientação médica. Quando eu faço esse diagnóstico nos pacientes que já estão habituados e chegam para mim no consultório, não, mas 14 por 9, 13 por 9 é o meu normal. Eu falo, mas esse não é o normal. É o seu normal, mas não está normal. Quando a gente inicia o tratamento, inclusive, eu falo quais são as coisas boas que você vai sentir no uso da medicação. Você vai perceber que vai transpirar menos, você vai perceber que vai ficar menos cansado, vai perceber também que vai ter uma qualidade de sono melhor. E quando eles voltam no controle, nossa, doutora, tudo aquilo que a senhora falou, agora eu estou mais calma, eu estou menos estressada, eu não transpiro tanto. Mas é uma adaptação que nós vamos aceitando com o tempo, que aquilo vai se tornando normal. Mas, no entanto, não é normal. É claro que tem que se ter o cuidado também na hora de medir a pressão, tá, Keila? Às vezes as pessoas pegam aquele aparelho digital de qualquer jeito, mal acabou de chegar da rua, já pega e sente, já mede e não posiciona adequadamente. Então, também, por isso que é importante ter o auxílio médico para ter essas orientações, né? Tanto é que sempre foi enfatizado, sempre foi inclusive uma normativa minha e da minha clínica, medir a pressão nos 2 braços, né? Para a gente obter se essa diferença é passiva da normalidade ou se tem uma diferença muito maior entre um braço e outro, por exemplo, que leva a gente a pensar em doenças da aorta, enfim, são direcionamentos que a gente tem que fazer dentro do consultório, né? Doutora, então vamos para a maneira de tratar esse tipo de problema. Independente de pandemia ou não, eu tenho controle, ou seja, eu tenho que estar sempre indo ao médico. Sim. O controle é feito por medicamentos, ou é feito por exemplo, dizem que não pode comer muito sal que sobe a pressão. É verdade essas coisas? Tem alguns alimentos que contribuem para esse aumento? Sim, o tratamento da hipertensão, que é uma doença crônica e que não tem cura, é um tripé.
tá? Alimentação, medicação e atividade física regular. A alimentação você tem que evitar todos aqueles produtos que tem um conteúdo maior de sódio, né? Que eu não posso citar alguns nomes aqui, né? Mas tem aqueles... de tempero, essas coisas, Isso, né? Aqueles temperinhos que você compra pronto, que fica mais fácil de você colocar na alimentação do dia a dia, que dá um sabor maior, aquilo tem um teor de sódio importante, né? Além, é claro, dos embutidos, né? Salsicha, linguiça, peito de peru, apresuntado, salame, congelados. Refrigerante é uma coisa que pertence, não pode nem pensar em consumir, né? E doutora, deixa eu te perguntar, eu quero te interromper porque você falou essa questão do refrigerante e daí, na verdade, me surgiu uma outra dúvida. Quanto é que é o normal que a gente pode comer de sódio? Porque você falando assim, eu fico pensando, quer dizer, não é comer, né? Mas que o corpo da gente aceita. Porque eu sou aquela pessoa que fico vendo tudo que é rótulo para comprar. E uma das coisas que eu olho no rótulo é justamente a quantidade de sódio. Evito, procuro... Eu já percebi que não existe nada sem sódio. Então, água. A própria água contém um teor de sódio pequenininho. Alguns remédios para controlar a pressão também tem um teor de sódio, só que é um teor bem insignificante, né? Não é esse teor que vai fazer aumentar a sua pressão. E sim esses produtos que têm um condicionamento, uma quantidade bem maior do que o ideal. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos imaginar de um enlatado, qualquer enlatado tem bastante sódio, né, doutora? Mesmo que seja enlatado de legumes, por exemplo. Sim, qualquer enlatado tem bastante sódio. É importante saber que o que você pode consumir em 24 horas são 5 gramas de sódio. 5 gramas. É bem pouquinho, né, doutora? Então tem que tomar muito cuidado. A alimentação natural é tudo, né, doutora? Vamos parar para pensar que você esteja cansada e vai esquentar aquela lasanha, né, que vem congelada. Que já vem pronta. Que já vem pronta. Ali tem 4 gramas de sódio. Só lasanha, não como mais nada depois, né, doutora? Já estou passando. Agora, por isso que o recomendável é a alimentação mais saudável. É aquela história do mais descascar do que desembrulhar, né, doutora? Exatamente, exatamente. E quando eu falo que o refrigerante é um grande malefício, é porque hoje o teor de um copo de até 250 ml, ele contém 3 gramas de sódio. Mas lembrando que nas 24 horas a gente só pode consumir 5. Então, quem tem pressão alta e não controla adequadamente, quem tem pressão alta e só toma um remédio, não cuida da alimentação, não faz atividade física, está se iludindo, porque não é a forma ideal de tratar. Ele vai acabar desenvolvendo outras doenças associadas, o que leva a maior risco de doenças cardiovasculares, tá? Isso é mais importante do que tudo. Na pandemia, eu escuto muito, mas agora eu não posso sair de casa, é perigoso, enfim. Existem alternativas que a gente pode fazer em casa. Sentado no sofá, se você pegar 2 garrafas de refrigerante, vamos falar nele, né? Encher de areia ou encher de água e fazer de halteres, né? Você não gasta dinheiro, você não sai de casa e você faz um exercício contínuo. O fato de estar se mexendo já é né, doutora? Exatamente. A gente precisa de um condicionamento ali por 20 a 30 minutos consecutivos para ter liberação de vários neurotransmissores, né? Dentre eles da felicidade, do humor, do prazer, do libido, para controlar o sono, controlar a pressão, controlar a frequência do coração. Então, é muito importante a gente fazer isso de forma eficaz, né? Doutora, então, para nós encerrarmos, você falou do tripé: alimentação adequada, exercícios físicos pelo menos meia hora. Isso. E o acompanhamento médico e o uso de medicamentos se necessário. Isso mesmo. E por que é importante a gente controlar isso tudo para combater o coronavírus? Que essas pessoas que têm doenças cardíacas, essas pessoas que têm hipertensão, são pessoas que normalmente têm uma inflamação maior sistêmica. E nós sabemos que o vírus hoje, ele causa essa inflamação. Então, se eu consigo controlar isso de forma eficaz, de forma efetiva, eu reduzo o risco de complicações no contágio do Covid.
Então, é muito importante que mesmo em casa, mesmo mantendo isolamento, você faça alguma atividade, ou no chão, ou na sala, ou apoiado na cadeira, alguma coisa que lhe mantenha com o hábito saudável e o controle adequado dessas doenças. Mexa-se, né, doutora? Mexa-se, mais importante que tudo. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Uma alegria conversar com a doutora Alessandra Gazzola, que é cardiologista, e eu quero agradecer você também que nos acompanha e te convidar a se inscrever no nosso canal e já ativar as notificações. Nós temos vídeos novos todos os dias. Você também pode continuar nos ouvindo pelas nossas plataformas digitais. Um beijo para você e até a próxima.